Olá pessoal, tudo bem? Eu tomei a liberdade de fazer esse vídeo aqui para esclarecer algumas coisas em relação, primeiramente, esses descontos que o INSS estava fazendo em folha de forma indevida, né, por meio de algumas associações. Está na mídia aí para todo mundo entender, ou pelo menos eles vendem aquilo que é conveniente. Talvez eu penso desse jeito. E uma outra questão que pode ser também um escândalo, talvez acho que até maior, só que ela envolve diretamente os bancos, né? E eu não entendi até hoje por que a Justiça não interveio, o Ministério Público não interveio, não tem apuração até que eu saiba, parte da Polícia Federal, dos procuradores ou algo do gênero. Vamos lá. Questão do INSS. Essa questão do ressarcimento que está sendo divulgado na mídia, falando que estão bloqueando valores de conta de A, B, C, de associações, e que o dinheiro vai ser ressarcido aos aposentados dessa base, vamos entender direito. É uma falácia, é uma mentira. Né? Por que é uma falácia e uma mentira? Porque tudo isso aí ainda está sendo apurado num processo criminal. E no processo criminal, como todo mundo sabe o que acontece no processo criminal no país todo, onde a gente já sabe que muitas pessoas aí, autoridades já foram absolvidas, ele tem um curso. A persecução penal ela tem um curso de começo, meio e fim para terminar. Isso aí está muito, muito, muito no começo. Por mais que o juiz autorize algum tipo de medida, né, e faça algum tipo de sequestro, arresto de bens dessas pessoas que estão sendo indicadas como fraudadoras, esse dinheiro não vai ser liberado agora. Então, essa falácia do governo, da televisão, da mídia, de que vão pagar com dinheiro que vão recuperar, é mentira. É mentira. Entendeu? Porque isso aí só pode acontecer no final. Imagine se o juiz pega, faz a apreensão, o arresto, o sequestro de determinados patrimônios, bens, dinheiro, e depois o juiz libera esses valores para ser pago para os aposentados, os pensionistas que tiveram o seu dinheiro roubado, literalmente. Aí no final, por isso que aquela associação, aquela entidade não tem nada a ver. O que vai acontecer? Quem que vai devolver esse dinheiro pro seu legítimo dono, digamos assim? O juiz vai pegar do bolso dele e vai devolver? Ele vai se responsabilizar? Não vai. Então, esse negócio aí de que as pessoas vão ser ressarcidas e vão receber o dinheiro, porque a parte do dinheiro vai ser vai vir, né, dos próprios causadores da fraude, é mentira, pelo menos não por agora. Tá? Então é uma grande mentira dizer que as pessoas vão receber esse dinheiro por conta das apreensões que estão sendo feitas, do sequestro, arresto de bens desses fraudadores, né, dessas pessoas ligadas ao INSS. O que vai acontecer por enquanto é que se o governo começar a pagar os aposentados, isso vai sair de uma outra base do governo. Vai sair do dinheiro meu, seu e de todos os contribuintes, inclusive dos próprios aposentados. Tá? Então isso é só um ponto que vocês têm que tomar cuidado, vocês têm que ter em mente para que não fique vendido a informação mentirosa de televisão, de rádio, de imprensa, que parece que, né, gosta de falar da forma que melhor favorece a política num todo. O segundo ponto que eu queria tratar é que existe uma fraude ainda maior, mas muito maior do que essa de associações. Por quê? Porque essa fraude ela vem acontecendo. Eu peguei agora um cliente agora aqui, para você ter uma ideia, o extrato dele já tem desconto desde 2003. E acredito que seja bem antes, bem antes, bem antes. Que chama-se cartão. Esses cartões de empréstimo que estão vinculados à conta do aposentado, né? Os cartões de consignado, que ele tem um valor X lá para você estar pegando de empréstimo. Só para vocês entenderem como funcionam esses cartões. O banco X, o que ele faz? Ele concede empréstimo num valor, num percentual para a pessoa, e junto com esse empréstimo, a pessoa ainda tem um plus que vem num cartão. Esse cartão, muitas vezes, as pessoas nem recebem ele em casa. Muitas vezes, a pessoa que está fazendo a tratativa lá, que está fazendo a negociação, que está vendendo o produto dinheiro para o aposentado, ele fala só que a pessoa tem uma margem de cartão, por exemplo, de R$ 2.000. O caso desse agora que eu acabei de falar, que vem sendo descontado desde 2003 de um cliente meu. O que acontece com esse cartão? Olha a sacanagem do negócio. Esse cartão a pessoa muitas vezes não recebe,
E ele foi lá e foi tirado desse cartão, digamos assim, um crédito de R$ 2.000 foi para a conta do aposentado. Como funciona? Todo mês vai vir descontado lá, que nem nesse caso aqui, que era R$ 98. Tá? E aí vem lá no extrato discriminando, falando desconto de cartão de crédito, de cartão. Esse valor desse cliente específico vem de 2003 até hoje sendo descontado. A gente está falando aí de 22 anos descontando R$ 98. Tá? Vai pagar esse cartão? Vai quitar? Não. Porque como é que funciona? O banco, quando você pega um empréstimo, quando você tem um cartão, você usou, por exemplo, esses R$ 2.000 que eu acabei de citar de exemplo, e ficou com uma parcela lá de... Você parcelou em 10 vezes. R$ 2.000 parcelado em 2 vezes, em 10 meses, você pagaria R$ 200 por mês. O que o banco faz? Ele desconta todo mês esse valor de R$ 98 como se fosse um rotativo do cartão, como se fosse um valor mínimo de cartão que você deveria pagar. Né? Só que ele não manda a fatura para você pagar os R$ 2.000. Ou a fatura daquele mês, foi parcelado em 10 vezes, tinha que vir uma fatura de R$ 200, você pagava essa fatura de R$ 200 e você não caía no rotativo de 98, certo? O banco não manda. Então você passa uma vida inteira pagando R$ 98, com os ajustes que vai tendo, vai para 100, 120, tal, né? E de um cartão que nunca acaba, entendeu? Isso vem acontecendo a rodo e, para falar a verdade, são todas as pessoas que têm cartão em crédito consignado. Todas as pessoas. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá no seu banco, pegar um extrato desse cartão, entendeu? Ver qual que é o seu saldo devedor e, pasme, esse saldo devedor hoje, por exemplo, essa pessoa que pegou R$ 2.000, ele deve estar devendo uns 15, 20 mil reais lá. O banco fala para você o seguinte, se você vir aqui para quitar e para fazer o desconto, você tem que me pagar 10, 12, 15 mil reais. Entendeu? Só que você já pagou desse rotativo aí, eu tô falando de 20 anos, 22 anos de desconto, você já pagou assim 1 milhão a mais do que a sua fatura de R$ 2.000. Você deve ter pagado 10 vezes mais. Isso é uma grande fraude, é um grande estelionato feito pelos bancos e que está legitimado pelas condições do INSS. O INSS ratifica isso aí, né? E algumas coisas a gente está conseguindo na justiça, mas é uma grande afronta, é uma coisa que já deveria ter explodido na mídia e até hoje eu não entendo por que não aconteceu. Entendeu? Por quê? Será? Porque é banco? Né? Todos os bancos do país estão envolvidos nisso aí? Porque não é justo. Se você tem uma fatura de R$ 200 que você comprou naquele mês, o banco tem por obrigação emitir essa fatura para você para que você pague. O banco não faz isso de forma proposital para que você fique no rotativo a vida toda. E aí, como esse exemplo que eu te falei, você fica pagando aí R$ 98 durante 20 anos e nunca vai acabar. Porque o rotativo, o valor mínimo que você paga, ele não é amortizado do valor principal. Ou se é, a taxa de juros do cartão é muito maior, então ela supre tudo isso aí e a sua dívida só aumenta. Então, se você tem um cartão consignado de crédito, de INSS, pegue o extrato dele e faça essa conferência. Forte abraço a todos. Deus abençoe.